pessoal, aqui é a Daniela do Bem Canadá e hoje estamos aqui com Geni Marinho. Ela mora na província do Quebec e é estudante. Hoje nós vamos conversar aqui sobre a mudança de Toronto para Quebec. Muita gente tem essa dúvida de como é morar em Toronto e depois mudar para a província do Quebec. Então hoje nós vamos falar sobre isso. E se esse assunto te interessa e você gosta, já pode dar o seu like aí pra gente, que você contribui com o canal. Se inscreva também para receber a notificação dos próximos vídeos. Então, Geni, muito obrigada novamente primeiro por participar aqui com a gente, se disponibilizar. Eu gostaria que você já começasse falando pra gente o que você sentiu aí de diferença entre morar em Toronto. Você morou em Toronto 2 anos, você me falou, né? Isso, eu morei em Toronto 2 anos e 3 meses, eu acho. Certo. Aí quando você veio do Brasil, você foi direto para Toronto Isso, direto para Toronto. estudar. Isso, estudar. Na verdade, primeiramente, Dani, obrigada pelo convite, tá? Pela oportunidade de participar do seu canal. Espero que possa ajudar aí. Na verdade, eu vim como estudante internacional, eu vim para fazer o college e meu marido veio com visto de trabalho. E aí a gente escolheu Toronto porque lá, assim, pelas nossas pesquisas, ele teria mais possibilidades na área dele. Uhum. E aí nós fomos para lá. Certo. E aí você veio você, o seu marido e 2 filhas. 2 filhas. A minha mais velha na época tinha 10 anos e a caçula tinha 2 anos e meio. Ok. Aí você ficou lá por 2 anos e meio, fez o seu college, concluiu o college. Concluí o college, mas quando eu estava na metade do college, o meu marido veio para Quebec, que ele recebeu a proposta, e aí ele veio na frente e eu continuei lá, estudando até concluir, mas eu concluí. Certo. E como que era isso daí, que ele vinha para Toronto? Olha, Dani, eu vou te falar que foi uma loucura, foi muito difícil para os dois, para a família, porque eu fiquei com as meninas e o college, você sabe, tem aqueles horários malucos, né? Então, às vezes a gente tem aula de manhã, à tarde, eu tinha aula até à noite. Nossa. A gente teve que contar com a ajuda de amigos, às vezes para pegar a minha mais nova no daycare e deixar em casa. E ele, na verdade, ele combinou que a sexta-feira ele trabalharia de casa, então ele voltava para Toronto toda quinta-feira à noite, e quando era domingo, ele voltava para o Quebec. Então, assim, a gente não tinha final de semana, porque o nosso domingo praticamente não existia, porque quando chegava no domingo ele já começava a preparar a viagem dele de volta, né? Uhum. E ele fazia esse percurso de carro. Hoje eu estou na Grande Montreal, mas na época ele não ficava em Montreal, ele ficava numa cidadezinha que é depois de Montreal, que dá 7 horas de carro, que é Sherbrooke. Então ele dirigia toda semana ele Cansativo fazia demais, isso. né? Era bem cansativo. E ao mesmo tempo eu tinha que administrar, né, As crianças. meus horários do college com as crianças, enfim, com a escola, pegar, levar. Foi bem complicado. Certo. Aí você, depois desse período, você acabou seu college e foi para o Quebec. Foi. Aí assim que eu terminei o college, a gente chegou na conclusão, né, que ele estava bem aqui, se adaptou bem no trabalho, gostou, e a gente falou assim, então, ok, vamos mudar, não faz sentido a gente continuar aqui. E aí a gente mudou para cá. E o que você pode me dizer de diferenças entre morar, porque muitas pessoas, elas às vezes têm vontade de mudar para o Quebec, para Montreal ou para alguma outra cidade ali do Quebec, e elas têm essa dúvida, né, entre mudar de província, mudar de Ontário para o Quebec. No seu caso, mais especificamente, foi de Toronto para Montreal, né, que você foi. Isso. O que você pode me dizer de diferença entre essas 2 cidades que você possa esclarecer a dúvida de muita gente aí? E, obviamente, que aqui o que a gente vai dizer é a sua opinião, né? Então, Isso, são as ok. suas sensações, para deixar claro para as pessoas, são as suas sensações de acordo com a sua Com a minha experiência de experiência. vida, né? Então, isso não é uma verdade absoluta, pode ser que para outras pessoas seja diferente, mas assim, né, qual foi a sua sensação em relação a essa mudança? Olha, Dani, eu diria que o Quebec ele caiu de paraquedas, né, na nossa vida.
A gente nunca imaginou um dia mudar, assim, vir para o Quebec, principalmente a parte francesa, porque tem a primeira língua aqui é o francês. E antes de começar esse processo de migração, a gente chegou a dar uma olhada muito rápida no Quebec, mas nós falamos com a pessoa errada e a pessoa falou assim, não, para trabalhar lá precisa do francês. E a gente tirou isso de cabeça. E aí, quando a gente estava em Toronto e o Paulo conseguiu essa oportunidade, a gente viu que não era bem assim, que depende muito da área. Então, a área dele é de TI, ele conseguiria arrumar um trabalho aqui só com inglês. E depois que a gente veio para cá e conheceu a província, o que eu te falo é assim, se a gente voltasse atrás, tivesse que fazer todo esse caminho de novo, a gente não escolheria Toronto, a gente escolheria Montreal ou a região do Quebec, com certeza. Primeiro motivo, custo de vida. Custo de vida em Toronto é muito caro. A gente, quando morava em Toronto, a gente não tinha perspectiva de comprar uma casa, nem tão cedo, porque realmente era algo assim inacessível para a gente naquela época. Sim. E uma outra coisa que eu digo também, e isso até a minha filha mais velha, ela foi a primeira coisa que ela falou para mim, a cultura é muito mais próxima da nossa, então aqui as pessoas são mais calorosas. Olha, No Quebec mora muito latino, né? Uma boa parte dos nossos vizinhos tem bastante gente da América do Sul aqui. Então, eles, assim, a cultura é bem calorosa, as pessoas são mais felizes, mais alegres. O idioma, o francês, de início, ele parece ser difícil, mas depois de um mês estudando, ele é muito próximo do português. Depois que você começa a estudar, eu acho que, assim, latino aprende francês muito rápido, então isso também, o processo de aprender o idioma, né, facilita na integração. Uhum. E aí eu poderia ficar aqui a noite toda te dando vários exemplos. Que bom, né? Que bom que você gostou tanto assim. A gente ama o Quebec, a gente, assim, pra gente, a gente não se arrependeu da mudança, foi uma boa escolha, foi uma boa decisão. E se tivesse que começar a traçar esse plano de novo de imigração, a gente com certeza teria um olhar mais Começado aí especial. já. Teria começado aqui. Interessante. E você tem assim alguma coisa de valor que você pode falar para a gente? Qual a comparação? Você mora de aluguel hoje? Não, aqui nós compramos a nossa Com- casa já. Você Tem um não ano. chegou nem a alugar. Ah, já alugou no começo. Eu aluguei assim que eu vim para cá, como eu não conhecia muito bem a região, nós alugamos por 8 meses e aí a gente percebeu que o custo aqui para comprar era, né, mais barato Uhum. e a gente começou a pesquisar, tivemos uma oportunidade de comprar e aí compramos. Ok, então, em relação a aluguel, qual é a diferença de valor? Olha, quando eu morei de aluguel, eu aluguei aqui, a gente chama de aquelas townhouse, eram 2 quartos, na verdade eram 3 quartos, eu pagava metade do que eu pagava em Toronto. Quanto você pagava aí? Quando eu comecei, eu pagava 1.400. E Isso, ó. Aí vamos lá, vamos fazer uma comparação, porque quando eu cheguei em Toronto, eu fui para Toronto em 2016, né? A gente pagava de aluguel 1.800, 1.900. E eu vim para o Quebec 2 anos depois, em 2018. E a gente começou pagando aqui 1.400. Que a mesmo lugar que você morava lá em Toronto já estaria no valor de 2.000 600 e 700, mais ou menos. Então foi metade do preço. Tem mais alguma outra coisa que você consegue comparar? Em termos de, eu falaria mercado, é parecido, tá? Acho que dá o mesmo valor. Seguro de carro é bem mais barato. A conta de telefone celular é bem mais barato. Água e luz. A luz, ela é mais barata. Aqui a gente não paga água, tá? Aí eu já não sei te falar, mas a luz é mais barata. E agora, sim, um contraponto que eu faço, que é importante, é em relação ao imposto. No Quebec, a gente paga mais imposto, né? E em Ontário é menor. Qual imposto? O imposto quando vai comprar no mercado? É imposto em cima do salário. Ah, Entendeu? Então, assim, tem muita gente que reclama, aí
vai muito do que a pessoa está procurando, entendeu? Você sabe dizer qual que é a diferença? Ou não? Não, não é muito, mas em torno de 3%, eu acredito. Aí vai Entendi. depender muito, né, do seu salário anual, mas aqui eles têm... O Ontário também tem um pouco disso. Eu acho que, dependendo do valor anual que você ganha, não é legal você ganhar muito, porque você vai pagar quase que 50%. Só que É. Quebec a gente paga um pouco mais do que Ontário. E quando você foi para o Quebec, você foi falando francês já ou não? Ou você ainda não Nada, sabia? Não? nada, zero de francês. Sabia só o bonjour. Mas a vantagem, porque aqui a primeira língua é o francês e a segunda é o inglês. A maioria das pessoas, assim, fala inglês, até Uhum. aquelas que falam assim, eu não falo muito inglês, meu inglês não é muito bom. Quando você começa a falar com eles, você descobre que o inglês deles é igual ao seu. Você fala assim, nossa, mas você fala, você se comunica? E aí eu comecei a estudar o francês aqui numa escola particular, só que o governo do Quebec, ele tem um programa que ele chama Francização, e aí, depois de 6 meses que eu estava aqui, eu entrei nesse programa. Não, depois de 6 meses, não. Depois de um ano que eu já estava no Quebec, Uhum. o governo abriu a francização para quem tinha visto temporário, que era o nosso caso. E aí eu entrei no programa. E aí é legal porque o governo ele paga você para você estudar. Ele Olha. ele te dá uma bolsa. No Então você caso, estuda de graça e ainda ganha uma eu bolsa. ganho uma bolsa. Aí, por exemplo, se você tem criança pequena e a criança precisa fazer o before e o after school, o governo paga sua passagem mais a sua bolsa. Ele faz isso porque é um incentivo, porque o francês, assim, eu como brasileira, eu falo que é fácil, mas para eles consideram que não é fácil aprender francês. Uhum. E aí eles não querem, eles dão incentivo para que as pessoas não trabalhem e se dediquem a aprender o idioma. Talvez para não perder a cultura deles, né? Porque eles dão muito valor para o francês. E aí começa a Também. chegar muita gente falando inglês, e aí todo mundo vai querer, vamos decidir falar só inglês, então? Então, para tentar forçar que mantenha aquela cultura, que eles têm muito orgulho dessa cultura do francês, Tem, né? Então, tem. eles falaram: peraí, vamos investir nisso daqui para poder começar a exigir de novo o francês, porque senão a gente É, vai ficando para trás, vai ficando, né, é coisa só bem isso. de idoso. Só É idoso vai bem querer isso falar mesmo. francês. E você sente assim, quando você vai em algum lugar, você percebe que a pessoa, se você não fala francês, ela faz que não te entende, ela quer forçar você a falar o francês, ou não, ou todo mundo começa falando francês, porque quando você vai, um exemplo, sei lá, num Tim Hortons, Hum, você vai pedir um café, a menina já te atende falando francês, né? isso. E aí você percebe que se você falar inglês, ela faz que não te entende, ou ela vai. Não, então eu vou começar a falar em inglês com ela também. Ela vai para o inglês. Raramente, assim, a gente falando de tipo de restaurante, né? Quem trabalha com público, raramente você vai pegar uma pessoa que não fale Nada de inglês. de inglês, principalmente aqui na Grande Montreal. Agora pode ser que se você for lá para Sherbrooke, onde o meu marido começou, lá você vai encontrar, mas mesmo assim eles falam um pouco. Assim, eu ouço assim, ó, vamos lá, isso é uma opinião bem pessoal. Eu não posso falar que eu tive uma experiência negativa de falar com alguém em inglês e a pessoa me tratar mal. Mas eu já ouvi bastante gente falar que o quebecois, ele é barrista, que o quebecois, se você falar inglês, eles não gostam. Mas assim, eu não tive essa experiência. Eu acho que uma vez só que eu fui na escola da minha filha mais velha, era até o primeiro dia dela, e eu naquela época não falava nada. Quando eu fui falar com uma senhora, normalmente as pessoas mais velhas, tá, não falam inglês. Fui falar com uma senhora que trabalhava lá, e ela meio que ficou desconfortável quando eu falei inglês com ela. Mas eu não posso, né, assim, falar que ela me destratou, não. Ela só falou, meio que falou assim, eu não falo inglês, você não fala francês? Mas assim, foi a única experiência assim, que eu me lembre. Mas no geral, não. No geral, a maioria vai falar um pouco de inglês, eles são bem friendly, assim, sabe? Só E você, que é o que eu falo, é uma experiência, isso é muito ponto de vista, tá?
É. Eu acho que assim, eu vejo muitas coisas mais para o positivo do que para o negativo. Então, Não, primeiro que você, quando foi, por exemplo, para o Quebec, você já foi numa situação mais confortável, que você já foi com o marido trabalhando, é, né? Que talvez se você já tivesse ido direto para o Quebec e também não tivesse na mesma situação, talvez você tivesse visto de uma maneira diferente essa mudança, né? pode ser, pode ser. Digamos que eu Mas já estava calejada com a experiência da imigração. Porque o você pior eu passei em Toronto e eu vim para cá mais madura nesse quesito, você entendeu? é verdade. Então tudo é relativo, né? Agora, com relação ao francês, a gente escuta mesmo isso, que as pessoas Não gostam, né? e são mais as pessoas mais velhas mesmo, né? Que elas querem, se você falar em inglês, ela vai falar, não te entendo, para tentar forçar você já que você está aqui, você tem que falar francês. Mas eu também Pode já acontecer. escutei dos dois lados. Já escutei, igual você disse, que não é tanto assim, que as pessoas mesmo que meio que começam a falar inglês e tudo bem. E como que talvez não, talvez a pessoa quer forçar a falar o francês mesmo, e é o que o governo está fazendo, incentivando a continuar a falar francês, e vamos ser bilíngues, né? Não só inglês. Não que ele queira forçar a pessoa só a falar francês, ele quer forçar todo mundo a ser bilíngue, vamos ser bilíngues, Exato, que é o que, exato. né? Mas não deixando a nossa cultura, que a gente é tão orgulhoso dela, para trás. Isso é verdade. O Quebecois, ele protege muito, muito a cultura. É uma coisa que eu tive que aprender a falar, porque assim, quando eu comecei a francização, tudo que eu falava assim, não, quando eu vim para o Canadá, porque o Canadá, e o Quebecois, ele não fala assim, o Canadá, ele fala o Quebec. Então ele fala do Quebec como se o Quebec fosse um outro país. E aquilo, quando eu ouvia no início, eu falava assim, sabe, eu achava estranho, eu falava assim, não, mas o Quebec é uma província, mas eles não... Quando a gente está em Toronto, as pessoas falam, não, o Canadá, o Canadá. Aqui É. não, é o Quebec. Quando que você chegou ao Quebec, Geni? Uhum. O que que você faz, né? O que que você faz no Quebec? Mas não fala o Canadá. Então, eles protegem, sim, a cultura, protegem o idioma, que eu acho que é bacana, né? Sim, quando a É, gente está fora, talvez a gente olhe com outros olhos, né? Falar assim, ai, nossa, querem ser melhor do que o resto do país. Mas acho que eles têm quando orgulho, né? Acho que a palavra é orgulho. Eles têm orgulho da cultura tem, deles. exatamente, eu acho que é válido, né? Se É, todas as províncias tivessem orgulho da sua própria província, seria ótimo também, porque você vai se dedicar a quem está ali ser o melhor possível, fazer o melhor possível né? Pela sua própria província, não ficar é sempre olhando para de fora. Então, é o que o Quebecois, quebecois. É. Quebecois, falar. É o que o Quebecois faz, né? Ele Faz, tá de é. olho lá na província dele, cuidando bem da cultura dele lá. É Das bonitinho. raízes, né? É, é bonito ter orgulho da sua própria história. Depois que a gente conhece, depois que você se insere, você aprende a respeitar. Sim. Pode ser que quando você está de fora e você ouve, aí você pode pensar, poxa, mas são barristas. Não, mas depois que você está aqui, você vê o cuidado que eles têm, enfim, aí você entende. Então, hoje eu diria que para você que eu entendo. Muito legal. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar em relação a essa mudança de província dentro do Canadá? Que você acha que é importante compartilhar? Olha, eu acho que quando a pessoa ela começa a pesquisar o tema imigração, você precisa abrir sua mente. Porque às vezes eu falo isso porque nós fizemos esse erro, né? As pessoas focam muito Toronto, Vancouver, Verdade. mas se você olhar de uma forma geral, depois que você está aqui, o Canadá tem muitos lugares, muitas províncias, né? Sim. Que são bacanas e, enfim, dá para você construir sua vida, dá para você começar. E as pessoas têm muita preocupação em relação a trabalho. Eu falo isso porque conversando com outras pessoas, então muita gente pensa assim, não, mas poxa, eu sou da área financeira, a área financeira é Toronto. Mas eu diria, faz uma pesquisa mais ampla, Uhum. entendeu? Não, né, não fica muito, não escolha só Preso. um ponto preso ali naquela ideia. Porque você vê, eu conheço histórias de pessoas que estão em Winnipeg, estão bem. Montreal, não vou falar, porque
Montreal, assim, tem um mercado econômico grande, né? Uhum. Mas, ou até mesmo eu conheço pessoas que foram para Quebec City, que estão bem, Sherbrooke, que é a cidade que meu marido começou trabalhando. Então, acho que amplia mais a pesquisa, porque o que Seja acontece aberto, né? é, as cidades maiores também, você tem que avaliar muito o custo de vida. Não É pensa verdade. só assim na sua chegada lá, mas pensa, ok, depois que eu estiver lá, como que é o custo de vida? Como que é para comprar um imóvel? Como que funciona o aluguel? Você vai, assim, os salários serão mais altos, mas você vai Uhum. gastar mais, né? É As verdade. despesas serão mais altas também. E moradia é uma coisa que come muito, né, desse orçamento aí. Muito, muito, muito. E pesa muito. E É. você às vezes precisa avaliar, ok? Assim, aí também é pessoal isso, né? Mas às vezes se você mora tipo num downtown de Toronto, Vancouver, você vai morar num apartamento pequeno e pagar caríssimo. Mas de repente você quer morar numa casa com espaço, você vai para uma cidade menor, Mais para uma distante, cidade, né? entendeu? E você vai ter mais qualidade de vida. Eu diria que a gente em Toronto, a gente morava em North York, perto da linha Lilás. Era gostoso morar lá. Mas eu diria que depois que a gente veio para cá, a gente tem mais qualidade de vida aqui. Primeiro que a gente não mora na ilha de Montreal, a gente mora numa cidadezinha, faz parte da Grande Montreal, mas é uma cidadezinha menor. Então não tem esse movimento, não tem essa loucura da cidade grande. E a gente consegue ter mais espaço, sabe? Ter mais qualidade de vida. Uhum. Mas isso é Ah, pessoal ótimo. também, né? Sim, não é pessoal, mas é importante, né, que muitas pessoas também podem passar pela mesma coisa, então é bom ter vários pontos de vista sobre o mesmo assunto, porque aí você consegue usar a experiência do outro e formar sua própria opinião no final, né? Mas Com já vai certeza. conhecendo um pouquinho mais o que cada um passou por aqui. Muito válido, muito obrigada, viu, Obrigada a Geni? você, Dani. Espero ter Obrigadinho. contribuído aí, espero ajudar aí o seu canal. Com certeza. Essa dúvida de mudança de província é uma coisa que tem muito, né? A gente sempre vê isso daí. Então, com certeza vai ajudar muita gente. E eu te agradeço. E se você gostou, dá o seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificação de novos vídeos. E muito sucesso aí para você, viu, Geni? Para você, a família. Obrigada, Dani. Obrigada para vocês também. Muito obrigada, viu? Um abraço. Outra, tchau. Tchau.